E com essa maluquice que aconteceu toda essa semana, Lula vai ser solto, processos vão ser anulados. Quais são os próximos passos? O que deve acontecer daqui para frente? Vem comigo que eu vou te ajudar a entender. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem chegou pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Se você chegou aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal. Ajuda a gente a crescer para que a gente possa levar informação para cada vez mais pessoas, tá? E se você quiser contribuir com qualquer valor, aqui em cima, ó, tem o link do nosso Apoia-se. Você pode fazer uma doação no valor que você quiser. Se você quiser, fica a seu critério. Tá certo? Estamos combinados? Olha, eu queria lembrar pra você que se inscreva, aqui em cima tem o link do nosso canal secundário que tá funcionando de backup, tá? Porque esse canal aqui sofreu um ataque, você sabe que existem essas milícias virtuais que estão atacando os canais, e esse canal quase foi deletado. Então se inscreve lá, porque se acontecer alguma coisa aqui, eu posto um vídeo lá explicando o que aconteceu e o que vai ser feito, tá bom? O link tá aqui em cima, você se inscreve lá, não precisa fazer nada, você só se inscreve no canal e deixa lá de backup, porque se alguma coisa acontecer, eu aviso que acontecer, beleza? Eu fiz um outro vídeo hoje cedo, pra quem não viu o vídeo tá aqui, ó, explicando o que estava acontecendo? O que aconteceu nessa votação? Por que o Dallagnol resolveu pedir a liberdade do Lula? Foi muita coisa essa semana, né? Muita informação e coisas que ninguém espera. Onde já se viu, primeira vez que eu vejo, a acusação pedir a soltura do réu. Você acha que o cara é criminoso, você quer condenar o cara e a acusação pediu para soltar. Mas essa é a situação que a gente está vivendo. Posto isso, daqui para frente, o que deve acontecer? Quais são os próximos passos? O cenário é bem complicado mesmo, tá? Não é simples de entender. Primeira coisa que a gente tem que entender é como que o Lula vai sair na prática, né? Ele tem direito à progressão de regime desde segunda-feira passada, mas ele não quer sair assim, ele não entrou com pedidos, os advogados já falaram que não é assim, ele não vai querer sair, ele vai esperar sair limpo, com as condenações canceladas. Então, para isso, provavelmente, com a votação de ontem, aquela do prazo do delator e da defesa ser o mesmo no processo, isso vai anular a condenação do sítio de Atibaia. Prova disso é que o Gebran, lá em Porto Alegre, estava correndo feito um doido, ele já queria botar a segunda instância do sítio de Atibaia em votação em novembro. Porque o Lula, se ele pudesse sair agora, condenava o Lula em segunda instância lá, aí a pena não era mais 8 anos. Com a segunda condenação, a pena aumenta. Aí o Lula não teria direito a sair por progressão de regime. Mas o STF já falou para ele, segura a onda aí, não adianta você querer botar nada em votação agora, porque nós vamos brecar tudo. Então, esse processo vai ser anulado, vai voltar para a fase de alegações finais e essa condenação o Lula já não tem. Tem algumas diferenças técnicas em relação ao processo do triplex do Guarujá. E lá ele deve sair por causa da suspeição do Moro. Ele tem um habeas corpus que já estava sendo votado e parou no Gilmar Mendes. A votação não continuou porque o Gilmar Mendes falou, eu quero vistas. Pedir vistas significa, eu preciso de um pouquinho mais de tempo para dar mais uma lida aqui, para eu tirar algumas dúvidas que eu tenho. Porém, tá na mão dele. Ele pediu vistas, quando ele quiser, ele põe em votação de novo. Isso ele pode fazer quando ele bem entender. Não se esqueça que o Gilmar Mendes foi enganado pelo Sérgio Moro quando o Lula tinha sido nomeado ministro-chefe da Casa Civil da Dilma. Lembra daquela ligação do Tchau Querida? O Sérgio Moro pegou aquele grampo, aquela ligação clandestina, falou que era de interesse público, levou lá para o Gilmar Mendes e falou, olha, o Lula está querendo fugir da justiça. Ele está querendo ter foro privilegiado. Anula essa nomeação. O Gilmar Mendes foi lá e anulou. Agora a gente fica sabendo que essa ligação era uma em 22. E em todas as outras, a gente viu o Lula não querendo aceitar, exatamente para não dar a entender que ele estava fugindo. E mais, que a intenção dele era ajudar o governo, que era ajudar o país. Ele já tinha tido contato com o Temer, já queria fazer a articulação para não derrubar o governo, como que as instituições voltavam a funcionar, como que ele ia ter apoio do Congresso, para fazer um governo que estava parado voltar a funcionar. E nada disso foi levado ao conhecimento do Gilmar Mendes de propósito. O Sérgio Moro mentiu para conseguir a anulação da nomeação do Lula. Isso mudou o resultado da eleição e se elegeu o Bolsonaro, isso colocou o Lula na cadeia. O Gilmar Mendes não pode ver o Sérgio Moro.
Quando ele colocar de volta em votação a suspeição do Moro, o habeas corpus do Lula, é porque ele sabe que vai pegar o Moro pelo pescoço. É quando ele sabe que não vai ter chance de passar e o Lula vai ser solto. Então, com certeza, agora já no mês de outubro, nós vamos ter o caso do sítio de Atibaia zerado, volta para antes da primeira instância, e o caso do triplex do Guarujá, o Moro vai ser decretado suspeito para ter julgado, anula-se tudo e precisa um outro juiz recomeçar todo o processo de novo. Resumindo, o Lula sai zerado. Nesse cenário, como que o Lula seria recebido aqui fora? Pelo Jair Bolsonaro, um lado bom tem. Ele está muito mal internacionalmente. Só o bolsominion mais acéfalo que acha que o discurso dele na ONU foi um grande estadista, que aquilo é que é discurso, que ele se impôs, que o mundo tremeu diante dele. Eu vou só provar de uma maneira simples para você que o discurso dele foi um desastre. Me mostra uma foto dele com um chefe de Estado qualquer que seja. Quem tirou uma foto com ele? Porque ali estão todos os líderes mundiais. Então não é que eles vão fazer o discurso e vão embora. Eles se reúnem, eles fazem encontros bilaterais, eles conversam assuntos de interesses mútuos. Então todo mundo se encontra com todo mundo tem fotos com todo mundo. Com quem ele tirou uma foto que seja? Com ninguém. Ele precisou ficar esperando 1 hora para tirar uma foto apertando a mão do Trump, porque ele encontrou lá dentro, naquele encontro que a gente não viu, mas que os diplomatas falaram que ele falou I love you pro Trump, que foi um negócio esquisitíssimo, mas foram os diplomatas brasileiros que falaram que isso aconteceu. Ele ficou esperando 1 hora fora para poder ter uma foto com o Trump, porque ele não tinha uma foto com ninguém. O Trump chegou aí no hotel que o Bolsonaro estava, mas não para falar com ele, foi falar com outro chefe de Estado lá. E ele ficou lá também, não falou com o Trump. Então, assim, internacionalmente ele está completamente isolado. Ele é uma presença nefasta. Ninguém quer estar com ele. Internamente, a situação dele também não é melhor, porque, vamos parar para pensar, segunda-feira agora começou a CPI da fake news. A CPI das fake news é uma CPI feita pelo Rodrigo Maia com o intuito de derrubar o Bolsonaro. Porque, olha só, essas fake news são extremamente importantes, elas têm que ser investigadas mesmo. Não simplesmente para saber quem que está disparando WhatsApp de mamadeira erótica, não só por causa disso. Gente, sarampo é uma doença que estava erradicada no Brasil, é uma doença que tem vacina. Há muito tempo a gente não tinha sarampo. Estamos tendo agora uma epidemia de sarampo porque as pessoas estão achando que vacina provoca autismo. Fake news que está sendo divulgada são as mães mais escolarizadas, com maior grau de instrução, que não estão vacinando seus filhos porque elas acham que vacina provoca autismo. Então veja só, nós estamos tendo um problema de saúde pública por causa de fake news. É realmente um problema sério. E no caso do Bolsonaro, todo mundo sabe que a campanha dele foi cheia de fake news. O velho da Havan, por exemplo, ele já estava quase praticamente provado que ele colocou cada disparo daquele massa de WhatsApp era 12 milhões. A campanha tem financiamento público, não pode ter 1 centavo privado. O TSE não quis investigar, mas já estava praticamente provado que ele botou dinheiro. Provando isso, você anula a chapa e é preciso convocar novas eleições. Então, qual que é a estratégia do Rodrigo Maia? Pode ter 800 pedidos de impeachment na mesa dele que ele não vai aceitar nenhum. Ele não quer que o Bolsonaro caia por impeachment, porque se tiver um impeachment contra o Bolsonaro, por qualquer crime que ele tenha cometido, ele já cometeu vários, quem assume é o Mourão. Então ele não quer tirar o Bolsonaro para colocar o Mourão, ele quer tirar os dois. Para isso ele tem que anular a chapa. Só que se ele anular a chapa hoje, novas eleições diretas. Se ele esperar passar o ano que vem, passando a metade do mandato, são novas eleições indiretas. Votando só os deputados, ele vai se eleger, porque as últimas 2 eleições que teve para presidente do Senado, ele ganhou. Então ele quer usar essa CPI para fazer investigação por 6 meses. Depois tudo que apurar vai para o TSE julga durante o final de 2020. A partir do primeiro dia de 2021, pode vir o resultado que caça a eleição, anula a chapa e ele fica como presidente daí para frente. Esse é o plano dele e o Bolsonaro sabe. O Bolsonaro sabe que está extremamente fragilizado, que ele está na mão do Rodrigo Maia. Por isso, o Lula livre pode ser uma chance, primeiro, dele jogar a culpa no Sérgio Moro.
que o Sérgio Moro é um adversário dele, embora o Bolsonaro não acredite, o Sérgio Moro é um inimigo do Bolsonaro porque o Sérgio Moro estava investigando o Bolsonaro, os filhos dele, a Michelle, porque o Moro é assim mesmo, ele faz as coisas ilegalmente para poder ter como chantagear a pessoa. Então o Moro tem muita coisa contra ele, o Bolsonaro sabe, o Bolsonaro quer atacar o Moro. O Lula saindo, ele vai jogar toda a culpa no Sérgio Moro. E dependendo da reação das pessoas com o Lula solto, pode ter gente se revoltando, querendo que o Lula não saia, e pode ter gente aqui querendo abraçar o Lula, querendo o Lula solto. Pode ser a oportunidade para ele, já que ele está vendo que a CPI pode vir, pode derrubar, pode ser a chance dele dar um golpe. Então ele pode tentar dar um golpe de Estado, mas isso assim não é fácil. Isso não é fácil pelo seguinte, pela nossa Constituição, o presidente da República é responsável, é obrigação dele lutar pela manutenção do Estado democrático de direito. Para você mudar isso tudo, para você agir contra a democracia, você tem que primeiro rasgar a Constituição. Foi o que os militares fizeram em 64. Assim que eles deram o golpe, eles rasgam a Constituição e fazem uma Constituição nova, porque a Constituição atual não permite nada contra o Estado democrático de direito. E depois que acaba esse golpe, você tem que rasgar a Constituição que foi feita e fazer uma nova de novo. Então você teria que tirar os deputados de lá, ou convocar uma nova Assembleia Constituinte, ou então nomear todo mundo. Operacionalmente não é uma coisa simples dar um golpe, tá? É muito complicado, seria uma bagunça, seria um caos. Então ele precisaria de apoio muito forte das Forças Armadas e hoje ele não tem. Hoje ele não tem esse apoio para dar um golpe, principalmente porque o Exército é formado por pessoas, né? A gente não pode pensar só na instituição, o Exército apoia. Existem seres humanos lá que têm uma casa, que têm vizinhos, que têm parentes, que têm amigos. Se você tiver gente a favor, gente contra e embate, o exército que apoiar vai ser obrigado a sair de casa sabendo que vai ter que matar gente. E gente que é amigo, que é vizinho, que é parente. Não é uma situação tão simples assim. Hoje, o exército não está disposto a entrar numa aventura dessa, principalmente para dar poder absoluto para um cara em que eles próprios não confiam. O Bolsonaro é um político fraco, você entendeu? Então, provavelmente, hoje, essa possibilidade de golpe é muito remota. Mas dependendo de como a situação encaminhar, isso pode mudar. Porque tem a CPI das fake news acontecendo e você tem uma degradação da condição de apoio do governo cada vez maior. Ele não tem plano de governo. O Paulo Guedes é um maluco que não sabe o que está fazendo, que não tem um projeto de país. Para você ter uma ideia, ele está querendo congelar o aumento real do salário mínimo. Ele não quer que o salário mínimo se equipare com a inflação. Ele quer, na prática, diminuir o salário mínimo. Acho que ele não sabe que muitos e muitos municípios desse país são municípios pobres e a economia gira baseada em salário mínimo. São lugares em que ninguém tem salário alto, em muitos lugares ninguém sequer tem salário, muita gente depende só de aposentadoria. E ele quer estrangular a aposentadoria e o salário mínimo. Isso vai se decretar a falência de municípios inteiros, de pessoas. Então como é que a economia vai voltar a crescer? Como é que vai gerar emprego assim? O Weintraub é outro maluco que não tem nem condição, ele não sabe escrever português. Ele escreve documento oficial, escreve paralisação com Z 2 vezes. E assim, o Word corrige. Você entendeu? O Word corrige esse tipo de erro e mesmo assim sai com erro. É um cara que não tem noção do que é educação, do que é estar lá. E ele está substituindo um outro maluco, que era aquele colombiano, que, gente, Bolsonaro nomeou um colombiano que nem português falava para ser ministro da Educação. Se fosse no governo do PT, iam falar que ele era das Farc, que ele era traficante, que ele queria implantar a ditadura comunista no Brasil. Ninguém aceitaria. Mas é do mito, as pessoas engoliram um colombiano que não falava português como ministro da Educação. No lugar dele tem esse maluco do Weintraub, tem a Damares, que é outra alucinada da goiabeira. Então, assim, é um governo que não se sustenta, é um caos e a gente não sabe realmente o que pode acontecer. Tudo vai depender muito dessa CPI das fake news e de como vai ser a receptividade das pessoas quando o Lula sair. Porque quando o Lula sair, se tiver uma tentativa de endurecimento aqui do lado, ele estando do lado de fora é outra situação, ele não está mais preso, ele tem muito apoio popular daqui. Então os próximos passos realmente, depois da soltura do Lula, precisamos saber o que vai na cabecinha do seu Messias.
porque o seu Jair Messias Bolsonaro é um alucinado, ele pode tentar dar um golpe de Estado, mas para isso hoje ele não tem apoio. O Rodrigo Maia poderia fazer o impeachment dele e não faz porque não interessa para ele. Ele prefere que a CPI das fake news investigue os crimes eleitorais e o TSE casse a chapa para ele ser presidente a partir de 2021. Então o jogo está realmente muito aberto. Nós precisamos ver o que vai acontecer na próxima semana, na outra. Aí eu peço para você ter um pouco de paciência. Porque já tem vários dias que eu estou falando para você, gente, as coisas estão mudando. O Lula vai ser solto, os processos vão ser anulados. E todo dia vem gente comentar assim, cadê? Você fala que vai ser solto, você só fica falando especulação, tudo que você fala não acontece, vai sair quando? E não só bolsominion, é gente com cérebro também que vem falar isso. Vem bolsominion e vem gente com cérebro, porque as pessoas têm ansiedade de saber o que vai acontecer. Mas a política não é novela das 8. Não é assim que aconteceu um suspense hoje, o que vai acontecer? Amanhã eu fico sabendo. Não é assim. O Rodrigo Maia, por exemplo, está pensando para 2021 ser presidente. Isso é 2019 ainda. Se eu falasse para você em 2013, quando teve aquela história de não é só pelos 20 centavos, Black Bloc, não vai ter Copa. Se eu falasse para você, isso aí vai derrubar a Dilma, você ia falar que eu estava louco. Porque passava um mês, passava outro, a Dilma não caía. Veio 2014 a eleição, a Dilma se reelegeu e você ia falar que eu estava louco. Mas em 2016, o que começou em 2013, que deu resultado e a Dilma caiu. Então política é assim, não é para amanhã, não é para depois de amanhã. Às vezes nós vamos ter que esperar 1, 2, 6 meses, 1 ano para saber o que vem. Então tenham paciência, diminuam um pouco a ansiedade, porque política é um jogo de xadrez. Tem o certo, tem o errado e tem o que interessa. Aí é que as coisas não são tão simples assim. Não é o certo ou o errado, vamos fazer o certo. Tem o que interessa. Para o Rodrigo Maia, por exemplo, interessa uma coisa. Para o Bolsonaro interessa outra. Para o Sérgio Moro interessa outra. E é esse jogo de poder que às vezes adia que as coisas aconteçam. Então vamos ter calma? Vamos esperar? O Lula vai sair, isso já é certo. O Bolsonaro pode usar isso para atacar o Sérgio Moro e pode usar isso para, se ele perceber que ele vai cair, para ele cair atirando. Eu vou tentar dar um golpe. E vai depender do apoio das Forças Armadas, que ele praticamente não tem. Vamos ver? Você espera comigo? Venha todo dia aqui no canal que eu vou atualizando vocês, eu vou passando novidades, aí a gente vai trocando ideia e vamos tentar desenrolar esse novelo, porque a história realmente não é simples. Valeu, meu povo! Muito obrigado e eu já fui!